Aqui falamos sobre entretenimento do jeito que você mais gosta, com paixão, opinião e muita conversa boa. Eu sou o Matheus Clocker. E eu sou o Júlio Rocha, e vamos te acompanhar durante todo esse episódio. Seja bem-vindo ao Cinema em Crise. O episódio de hoje tá lotado de novidades quentinhas. Tem retorno inesperado, spin-off adiado, animação de jogo de celular e até Voldemort virando o novo Presidente Snow. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai te ajudar a organizar esse caos. E no segundo bloco a gente continua com a tradição de mergulhar nas nossas obsessões da semana. Tem comentários sobre o novo Premonição, estreias da semana e até dica boa de filmaço nos streamings. Já no terceiro e último bloco a gente abre a porta do apocalipse e entra com tudo no sexto episódio de The Last of Us. Vai ter spoiler, emoção e muito mais. Tá preparado? Vem com a gente. Vamos abrir o bloco com uma das séries mais comentadas do ano passado. Fallout foi oficialmente renovada para a terceira temporada. E detalhe, isso aconteceu antes mesmo da estreia da segunda temporada, que chega em dezembro no Prime Video. A adaptação do game conquistou geral e agora já entra de vez no radar das grandes franquias da plataforma. E nem vai levar 2 anos. Amém. Amém. E falando em retornos que empolgam, a Jessica Jones está de volta. A Kristen Ritter foi confirmada na segunda temporada de Demolidor Renascido. Com isso, a heroína se junta ao clube dos personagens repatriados pela Marvel, que tá cada vez mais reunindo a galera que antes ficava de fora. Vai justificar aquele final da temporada, inclusive, né? Verdade. Chamar o exército. Não tem ninguém no exército. E assim, ó, falando de retorno na Marvel, quem tá faltando voltar nas séries da Marvel? Séries da Marvel com Netflix. Ouvinte, o que você acha? Tá com saudade do Luke Cage, Punho de Ferro? E a Netflix andou fechando uns acordos interessantes, Júlio. Ela agora tem os direitos da segunda janela de filmes da Warner aqui no Brasil e em boa parte da América Latina também. Isso significa que depois de estrearem nos cinemas e na Max, os filmes vão direto para a plataforma da Netflix. Max? Deixa eu te corrigir rapidinho, Matheus. Max não. HBO Max, de novo. Que na verdade nunca deixou de ser, né? Vamos ser honestos aqui. Mas a Warner decidiu voltar atrás e trazer de volta o nome HBO Max. A mudança virou meme, até a própria marca entrou na zoeira. Mas a ideia, no fim das contas, é capitalizar o prestígio e peso que o nome HBO ainda carrega quando o assunto é conteúdo de qualidade. E isso eles têm, né? Ah, tem. Eu vi um videozinho do John Cena fazendo brincadeira com a volta do nome. Muito bom. Eu gostei também que eles fizeram o Jon Snow ressuscitando, né? Eles entraram mesmo na zoeira. Excelente. E já que a gente tá falando de HBO Max, tem notícia no mundo Game of Thrones também. O novo spin-off da franquia, chamado O Cavaleiro dos Sete Reinos, foi adiado para 2026. A série vai acompanhar Ser Duncan o Alto e seu escudeiro Egg, mas por enquanto eles vão ficar ali nos bastidores. A previsão é que ela divida o espaço ano que vem com a terceira temporada de A Casa do Dragão. Tá animado, Matheus? É uma boa história, hein? Eu gosto. O livro é legal, né? O livro é legal. Mas olha, e o bom fã de Westeros já tá até acostumado com esses adiamentos, né? Acontece sempre. É verdade. Mas agora vamos de notícia boa. Michael J. Fox, o eterno Martin McFly de Volta para o Futuro, vai voltar a atuar na terceira temporada de Shrinking. Um baita retorno e numa das dramédias mais queridas dos últimos anos. O ator vive com doença de Parkinson e já estava afastado há algum tempo das telas. É um retorno bonito, daqueles que realmente emocionam, né, Júlio? É sim. Inclusive, é interessante notar que Shrinking é uma série do Bill Lawrence, que também é produtor de Scrubs, onde o Michael J. Fox fez uma participaçãozinha uma vez num personagem que é paralelo a ele, né? É um personagem que sofria não de Parkinson, mas de toque. Então era bem bonitinha a cena, assim. Então eu imagino que ele deve ter um contato próximo aí do Bill Lawrence e tudo mais. E isso deve estar... certamente vai ser mencionado de alguma forma emocionante, né? E acho que também é interessante que o Harrison Ford tem Parkinson na série, então acho que talvez tenha alguma ligação aí desses 3 nomes que a gente citou, né? Veja só. E falando em grandes nomes, o novo filme da franquia Jogos Vorazes, chamado Amanhecer na Colheita, confirmou Ralph Fiennes como o novo Presidente Snow. Sim, Voldemort agora é da capital. Com ele também entra Elle Fanning como Elfie Trinket e Jesse Plemons como Plutarch. Isso. E sabe o que eu aprendi vendo o Oscar esse ano, Matheus? O quê? Que a gente fala Ralph Fiennes, sabia? Ralph Fiennes. Ralph. Eu nunca ia adivinhar que era Ralph. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Mas com isso, o Ralph Fiennes entra mais uma vez pro hall de grandes vilões da literatura Young Adult. Mas enquanto alguns personagens renascem, outros voltam pro começo. Tá em desenvolvimento um filme de origem do Rambo. A direção vai ficar com Jalmari Helander, espero estar falando o nome certo, o mesmo de Sisu. Então já dá pra esperar pancadaria raiz e muita nostalgia. Essa me pegou de surpresa, hein? Pois é, não tava esperando. Imagina que o Stallone não vai estar nessa, né? Acho que não. E já que a gente tá nesse clima de ação e adaptação, bora falar de videogame? Craig Mazin, responsável por The Last of Us, confirmou que, se depender dele, a adaptação do segundo jogo vai se estender até a 4ª temporada, ou seja,
A jornada de Ellie e Abby vai durar no mínimo mais 2 anos. 2 anos. 2 anos, Matheus. Tá muito otimista, né? Mas tá claro que os games são os novos queridinhos de Hollywood. Nos últimos anos tivemos The Last of Us, Super Mario, Fallout, Minecraft e agora vem a surpresa aleatória. A Netflix está desenvolvendo uma série animada de Clash of Clans. Quê? Sim, aquele jogo de celular com goblins e bárbaros que você tem que ficar um tempão esperando pra poder construir suas barreirinhas ali, um inferno, que vivia em todo anúncio patrocinado também do seu feed. Eu jogo, devo confessar. Até hoje? Até hoje. Não é possível. Uhum. E aproveitando que a gente tá falando da Netflix, bora falar do maior hit da plataforma, Stranger Things. Rolou um rumor essa semana de que a 5ª e última temporada vai ser lançada em 3 volumes. O primeiro em outubro, o segundo em novembro desse ano e o terceiro e último volume da última temporada apenas em 2026. 2026, inclusive, vai ser o aniversário de 10 anos da série. 10 anos para 5 temporadas é meio absurdo, né? É, mas ao mesmo tempo já tá virando normal, né? É assim que você segura o assinante por mais tempo. Pelo menos tem série que tá entregando rapidinho, né? Uma delas, The Bear, o Urso, que volta agora no dia 25 de junho com sua 4ª temporada. E pela primeira vez, ainda bem, finalmente, o lançamento vai ser simultâneo nos Estados Unidos e no Brasil. Que delícia! Nossa, são 10 episódios daquele caos delicioso que a gente já ama. E sem precisar esperar tanto, igual da última vez, né? Yes, chef! E quem também anunciou novidades foi a Marvel. Agora o estúdio vai lançar 3 filmes por ano, 1 ou 2 séries live action e 2 animações no Disney Plus. Ou seja, adeus saturação, olá foco em qualidade. Ou pelo menos é isso que o Zé Boné tá prometendo. E espero que seja verdade. Tomara. E pra fechar, uma notícia que aquece o coração. Viola Davis vai produzir um filme sobre a Daiane dos Santos, a primeira mulher negra brasileira a conquistar ouro em um mundial de ginástica. Eu já tô ouvindo o brasileirinho tocar aqui, né? Um feito histórico que agora vai ganhar as telonas e, com certeza, nossa audiência. Que legal, né, que vai ser esse filme. Gostei que a Viola tá envolvida, uma coisa inesperada aí. Bem curioso de ver como é que vai ser a produção desse filme, né? A gente tem tantas cinebiografias, legal ver uma cinebiografia pelo menos de alguém que a gente gosta, né? Uma pessoa interessante, de fato, né? Vai ser Com legal. certeza, tem história aí pra contar. E agora, Júlio, eu te pergunto, quem seria uma boa Daiane dos Santos nesse filme? Vamos fazer o fancast aqui? Comenta aqui embaixo. Eu achei difícil, vou deixar pros ouvintes essa, Matheus. E essas foram as notícias da semana. No próximo bloco, vamos te contar quais são as estreias da semana e também conversar sobre os filmes e séries que fizeram a nossa cabeça nos últimos dias. Voltamos depois da vinheta. Bora pros lançamentos da semana? Bora. Nos cinemas, o live action de Lilo e Stitch finalmente chegou. A Disney segue na sua missão de transformar nossa infância em carne e osso. E dessa vez o próprio Chris Sanders de volta com a voz do Stitch. Pode ser para lencinho porque o Hannah vem com força. E pra quem prefere mais adrenalina do que emoção, ou quem sabe os dois, Missão Impossível, o acerto final, traz Tom Cruise correndo, pulando, explodindo coisas e tentando impedir o fim do mundo mais uma vez, só mais uma vez. Agora com uma inteligência artificial como vilã. E acho que a gente não tá muito longe disso, hein? Realista, né? Vai ser quase um documentário. Isso aí. Outro destaque é o documentário Ritas, que mergulha na vida da nossa eterna Rita Lee. Narrado pela própria cantora, o filme traz registros inéditos e mostra lados dela que a gente nunca viu. E agora, indo pros streamings, o Prime Video tá lotado de estreia. Boa, Prime! O musical Wicked vai chegar na sua casa com a história de Elphaba e Glinda, antes de Mágico de Oz. Também chegou a 2ª temporada de Novos Desconhecidos, com mais um grupo de pessoas precisando de paz interior e recebendo, bem, o oposto. E pra quem curte um terror psicológico, Herege coloca 2 missionárias presas na casa de um cara bem suspeito. Esse é o do Hugh Grant? Esse é do Hugh Grant, é um ótimo filme. Bem afim de ver esse filme, hein? Eu me diverti muito vendo, hein? Na HBO Max, a estreia da semana é Mickey 17, um sci-fi estrelado por Robert Pattinson em um futuro onde clones são regenerados a cada morte. O filme é dirigido por Bong Joon-ho, de Parasita. Já na Apple TV, A Fonte da Juventude mistura um heist movie, né, um filme de assalto, com lenda mitológico. 2 irmãos se unem num assalto global para encontrar a tal fonte que promete vida eterna. O filme é estrelado por John Krasinski, Natalie Portman e dirigido por Guy Ritchie. Gostei da combinação, hein? Legal, vamos ver, né? E fechando com a Netflix, tem Rua do Medo, Rainha do Baile, o novo capítulo da franquia slasher adolescente. É sangue, drama colegial e anos 80, tudo que a gente ama e tudo que a gente teme. Imagino que todo elenco de Stranger Things vai estar lá. É, sempre assim. E dessas estreias da semana, qual você tá mais animado pra assistir? Comenta aqui embaixo.
Fiquei sabendo que essa semana você trouxe não uma, mas duas dicas para os nossos ouvintes. É isso mesmo, Matheus? Isso mesmo, vi 2 filmes que eu gostei bastante e queria compartilhar aqui com vocês. Vamos começar pelo mais velho. Eu assisti essa semana no Max, quer dizer, HBO Max. Fala certo, Matheus. Nebraska, um filme de Alexander Payne. É um filme ele é de 2013 e eu nunca tinha visto, eu adorei. É um filme bem legal, ele trata ali sobre envelhecer, ele é um filme em preto e branco, é um road movie, onde um pai e um filho vão em busca de um suposto prêmio que o pai ganhou. E ele fala sobre envelhecer de um jeito muito bonito, me emocionou bastante, então fica a recomendação, tem no Max. Nossa, eu tinha esquecido desse filme. Eu vi ele na época do Oscar, né? Muito gostosinho. Muito gostosinho, né? Ele é bem feel good. Alexander Payne, né? O cara Alexander Payne, sabe fazer um filme gostosinho de ver. Sabe, o último que ele dirigiu, inclusive, que é maravilhoso, é Holdovers, que a gente falou esses tempos, né? Isso que vai ter a série e tudo mais. Exatamente. Também é uma ótima recomendação. Fica aí 2 recomendações do Alexander Payne para vocês. E o que eu vi de mais recente, eu fui aos cinemas prestigiar Premonição 6, Laços de Sangue. E, Júlio, vou te falar, eu adorei. Como é que estão as mortes? Como é que tá a história? Ele acompanha o Lorde de Premonição. Eu tô super empolgado pra esse filme, Matheus. Fale-me mais. Sem spoilers, mas fale-me mais. Vamos lá, vamos tentar falar sem spoilers. O filme é bem bom. Eu acho que é um dos meus preferidos da franquia. Ele traz ótimas mortes, traz bons personagens, traz uma ótima trilha sonora que os outros não traziam. Então a trilha sonora do filme é legal também. O principal é que os diretores, essa dupla, né, que é o Zach Lipovsky e o Adam Stein, eles entenderam a galhofa que Premonição é e abraçaram isso de uma forma muito legal. Então, ele brinca muito, ele faz referência com outros filmes, mas ele não se leva muito a sério. Eu acho que isso foi muito saudável. Eu acho que eles entenderam como trazer essa franquia de volta. A gente tem que lembrar que essa franquia estava há 13 anos, aposentada. Então não é fácil você trazer ela com sucesso de volta. E o sucesso tá a milhão, né? Já bateu como a maior estreia de um filme mais 18. Então tá com tudo. Mas, Júlio, muito boa. Fica super a indicação. Ele traz um núcleo familiar. Então todo mundo ali é família no filme. Então traz um peso diferente para a narrativa, um clima diferente. Então eu achei que foi muito legal. Devo adiantar também, sem spoilers, mas vou adiantar que acho que é meu acidente preferido da franquia. Então, a premonição inicial é a melhor, muito bem dirigida. No quesito trilha sonora também. E um dos pontos altos, com certeza, é a despedida do Tony Todd. Tony Todd, ele faz o personagem William, que aparece em todos os filmes da franquia, e ele faleceu no final do ano passado. Então essa foi a despedida dele como ator e foi uma despedida muito bonita. Quero saber agora, qual o seu Premonição favorito? Manda seu ranking. No próximo bloco vamos falar sobre o último episódio de The Last of Us. Se você não quer spoiler, nos despedimos por aqui. Não esquece então de seguir o Cinema em Crise e o pós-crédito nas redes sociais. A gente já volta. Estamos de volta. Agora vamos conversar sobre o 6º episódio da 2ª temporada de The Last of Us, intitulado The Price. Cuidado com os spoilers. É isso, episódio 6. Finalmente, Matheus, finalmente. Vamos ver o que aconteceu com Eugene. Finalmente, o Jim deu as caras, Júlio. Você não conseguia, né, Matheus, esperar mais, saber o que aconteceu com o Eugene. Eu consegui Eugene. esperar mais e não poderia ter esperado menos. Eu tô com a impressão que a gente divergiu de novo, porque eu gostei tanto desse episódio e eu tô sentindo que você não gostou tanto assim, não. A gente tá em sintonias diferentes, mas isso tá agregando pro podcast. É bom. É bom, né? Não tá só concordando em tudo aqui, né? Mas isso aí, a gente teve aí o 6º episódio e penúltimo episódio dessa 2ª temporada. E a gente dá uma pausa na história que estava sendo contada e vai relembrar. Então ele é um episódio nostálgico, é um episódio que traz não só o Joel, mas essa relação do Joel com a Ellie de novo. E a gente revisita momentos bem importantes, né? Uma coisa que é interessante de falar antes da gente começar é que esse episódio foi dirigido pelo Neil Druckmann, que é o criador dos jogos. Então ele veio aqui para dirigir esse episódio mais do que especial e mais do que sentimental.
Isso, eu fico bem curioso pra saber se as pessoas tiveram o que elas precisavam ter agora de Joel, já que ele tinha saído cedo da temporada, né? Só mais um pouquinho, um gostinho a mais ali, né? E um gostinho que foi muito satisfatório, né? Pedro Pascal destruindo, Cara, como assim, sempre. nossa, ele tava incrível, né? Eu tô sentindo que um M deve estar vindo, né? Deve estar chegando pra ele. E eu tenho que falar, eu gostei muito da Bella Ramsey nesse episódio também. Muito, ela tá muito boa mesmo. Inclusive, a gente tem que há de se notar que a temporada toda a Bella Ramsey ela tá fazendo momentos muito diferentes, né? A gente discutiu algumas coisas que a gente acha que a direção da série pode estar fazendo mal a Ellie, né? Deixando ela um pouquinho mais burra, deixando ela meio sem propósito em alguns momentos. Acho que é mais a questão do roteiro. É, Acho que o roteiro da série é o principal de todos os problemas. exato. Mas assim, todas as facetas da Ellie que ela tá mostrando aqui, ela tá fazendo bem demais, né? A Ellie criança deslumbrada, a Ellie adolescente apaixonada, a Ellie adolescente revoltada, a Ellie com raiva vingativa, assim, ela tá fazendo tudo muito bem. Tá já mais do que justificada a escalação da menina, né? Pelo amor de Deus. É interessante que esse episódio segue a estrutura da gente acompanhar o aniversário da Ellie em diferentes anos. Então, logo imediatamente após ela e o Joel voltarem para Jackson após o fim da primeira temporada e um ano após o outro. Exato. Acho que pula um ano ali, né? Acho que sim, Tem um né? aniversário que eles ignoram. Nada aconteceu nesse episódio. Nada aconteceu nesse episódio. Esse aniversário foi sem graça, foi só uma festinha, assim, qualquer coisa. Mas antes disso, teve um momento interessante também, que inclusive é original da série, É verdade. que é um flashback do jovem Joel, né? O Joel em 1983, 20 anos antes dos acontecimentos. E a gente conhece ninguém mais, ninguém menos que o pai do Joel, Isso. que é o Tony Dalton. Pra mim, agora é o cara do Gavião Arqueiro, né? Não sei se ele O faz... Gaston de Rebelde. Putz, não, mentira, ele faz Better Call Saul também, tá incrível em Better Call Saul. E o que achou dessa introdução rapidinha da infância do Joel, Matheus? Com certeza, um dos pontos altos do episódio. Eu achei que foi essencial pra gente entender um pouco de por que o Joel age dessa forma, quais são os traumas dele, o que ele quer mudar, o que ele não quer mudar. E o que eu achei mais incrível dessa cena é que ela fala totalmente sobre o Joel, mas no subtexto a gente vê que ela vai falar também sobre a Ellie. E Sim. sobre essa vingança que ela tá buscando. E o que ela quer fazer de diferente do que o pai dela, né, o Joel fez, e o que o Joel fez diferente do pai dele. Então tem essa coisa da laços de sangue interessante. Isso. E eu sinto que essa temporada tá muito com esse tema de ciclos, né? Os ciclos que se repetem, né? Por exemplo, até então tava muito sendo o ciclo da vingança, né? Do vou matar esse cara porque ele matou alguém que é importante pra mim, só que esse cara é importante pra alguém que vai voltar pra me matar. Todo o diálogo do Isaac, por exemplo, com o Serafita na tortura, no episódio anterior, fala sobre esse ciclo de quem começou, quem que vai, sabe? E nesse episódio, eu senti que eles fizeram um ciclo um pouco mais bonitinho, que é o ciclo do aprimoramento, né? De ser um pai melhor, né? Porque começa com essa cena, né? Do pai do Joel dizendo que, né? Ele sabe que não é um pai perfeito, mas que foi melhor que o dele. E essa vai ser uma fala que vai voltar no final. E eu achei bem bonitinho o jeito que ela acontece ali. Eu confesso que me pegou. E daí, a partir disso, a gente vai pros aniversários da Ellie, de fato. Começando com 15, 16? Acho que 16, né? É o primeiro aniversário pós tudo que aconteceu na primeira temporada, né? Isso. E a gente já vê, acho que a gente também não precisa falar necessariamente de todos os aniversários, mas a gente já vê que já começa aí com a Ellie incomodada com tudo que aconteceu lá no hospital com os vagalumes. Isso, e é até, de novo, né? Como a gente falou nos outros episódios, de o roteiro se explicando demais, aqui eles fizeram de uma forma sutil, né? Inclusive, eu sabia o que eu tava procurando, mas eu tava procurando a coisa errada, né? Vou te explicar o que eu tô querendo dizer com isso. No segundo aniversário que mostra, né? Que ela vai no museu, tudo muito bonitinha aquela cena aqui. Inclusive, destaque para essa cena do museu, que foi lindamente dirigida, adaptada, e é uma cena muito bonita, né? Muito, muito legal, muito legal. É a cena que justifica a Ellie simplesmente atropelar a Abby e todos os amigos, né? Tipo, ok, é isso, vai, Ellie, tamo contigo, né? Porque assim, pô, o cara fez aquilo tudo, né? Mas no final dessa cena, né? Quando eles estão andando ali no meio do mato, a Ellie olha pro lado, ela tava super feliz, de repente ela, né, amansa, né? Fica com uma cara triste e tudo mais. O que eu achei que ia estar lá? Alguma pichação dos vagalumes, né? Um cordãozinho dos vagalumes da logo. E aí não, eram de fato vagalumes, né? E eu demorei pra entender o que tava. Eu falei, cara, cadê os vagalumes aqui? Eu falei, não, são vagalumes. É muito discreto, né? É muito... E daí isso faz com que todo aquele momento bonito que ela tinha vivido com o Joe no museu acabe, né? Ela cai por si e lembra
do que de tudo que ela estava incomodando ela nesse último ano. E a gente vê esse incômodo se intensificar ao longo dos próximos anos e dos próximos aniversários. E isso é muito bem escrito e trabalhado pelo roteiro e pelos dois personagens. Você elogiou a Bella Ramsey e é lindo como ela vai amadurecendo mesmo, né? Com o passar dos anos. Isso, e é legal de ver que, assim, então, o próximo aniversário ela já não tá mais tão feliz, ela tá rebelde, né? Tá fazendo tatuagem, tá usando drogas, Isso. tá beijando uma menina, e o Joel, Como- vamos falar a verdade, eu como um pai americano ia reagir, ele até que foi light, né? E daí a gente chega num terceiro aniversário, que é onde a gente encontra o Eugene. Finalmente, Finalmente, o Eugene. O que mais me incomodou nessa cena é que ela tá ali pra mostrar, pra ser o estopim da Ellie soltar tudo aquilo que ela tava acumulando nos últimos anos e resolver de fato enfrentar o Joel. Mas pra mim foi feito de um jeito que não faz sentido, porque no fim quem tava certo ali era o Joel, não a Ellie. mas você sabe, Matheus, muita gente acha que o Joel fez no final da primeira temporada tava certo também, né? Com certeza, eu vejo o problema. E talvez essa que seja a grande beleza dessa série toda, porque tudo tem os dois lados, né? Mas a gente também sabe que a Ellie é uma adolescente rebelde, Isso. 17, 18 anos de idade, que, inclusive, assim, já tinha uma desconfiança de que o Joel tava mentindo pra ela e teve que lidar com o fato de que ele praticamente confirmou isso pra ela, né? Porque ele fez exatamente a mesma cara que ele fez. Isso. No fim, não é sobre quem está certo ou errado, e sim sobre ela ter percebido o padrão de comportamento do Joel, Exato. né? E vamos falar a verdade, o jeito que o Joel lidou, estando certo ou não, ele foi um pouco durão, ele foi um pouco exagerado. O jeito que ele mentiu descaradamente pra esposa do Eugene, pra psicóloga, né? E até agora eu não entendi porque tá nessa série. Eu, É que a questão é essa, eu não entendo porque esses dois personagens estão na série. Você podia fazer tudo isso acontecer de alguma outra forma e não mostrando esses personagens, de certa forma, inúteis. Pode ser, mas eu não sei, eu não vi dessa forma assim tão exagerado. Primeiro, o universo de The Last of Us, ele é muito perigoso, né? Então, eu acho que tem aquele lado que você nunca tá seguro. Jackson foi atacada, né? Jackson tinha barreiras, Jackson tava protegida, né? O que me incomoda não é quem tá certo ou quem tá errado, isso ou aquilo, e sim, você não precisa falar que é a rota mais segura, se a rota não é a mais segura e depois ela se torna mais segura, porque você não vê um infectado. Então, sabe, tem umas indas e vindas, tipo assim, você levanta a bola pra alguém cortar, e eu sinto que eles estão fazendo isso o tempo todo, e isso me incomoda um pouco. Eles podiam ter só saído, né? Não precisava dessa informação, Isso, talvez. não Né? precisava encher de bobeira, assim, mas assim, tudo bem. E a cena, não sei, né? A cena ficou bonita ainda, né? Bem dramática, Bem bem dramática. forte, né? Inclusive, ele fala, né? Eu não quero falar algo pra ela, eu quero que a Gale fale algo pra mim. E daí o Joe ainda fala, então, tenta imaginar a Gale e tal. E da hora que ele Fecha os fala, olhos. imaginei, a gente nem escuta o tiro, né? A gente só vê os passarinhos voando. Então, muito bem feito, muito bem dirigido, ótimas escolhas. Então, não é de todo mal assim. Legal. E depois vemos provavelmente a última conversa entre Joel e Ellie, né? Um dia antes dele morrer. E também, que cena. E ali eu acho que tá o M do Pedro Pascal ali, hein? Então, uma curiosidade que já tinha sido levantada quando o jogo saiu e que o Neil Druckmann fez o maior esforço pra justificar isso acontecer no jogo e ele conseguiu piorar a situação na série, né? Muita besteira, mas eu preciso falar. A música Future Days, do Pearl Jam, foi lançada em 2013. No jogo, o Apocalipse começa em 2013, mas num mês anterior ao lançamento do álbum. Então as pessoas falaram, essa música não ia existir, o Joe não ia conhecer. Aí o Neil Druckmann deu um jeito de achar uma performance do Pearl Jam cantando essa música, tipo, antes do lançamento do álbum. Mas aí onde que tá o problema? Na série, o Apocalipse começou em 2003, não foi? Então, isso que eu ia falar, não foi 2013, foi 2013, né? Exato, então o Joe basicamente compôs a música do Pearl Jam. Que legal, gostei. Mas isso amarrou também toda essa besteira, né? Lógico, longe de ser um problemão. problemão. É uma licença poética legal, cabe Exato, aqui, né? porque a letra da música combina demais com a situação que eles estão vivendo e conectou agora com o episódio anterior, né? Porque é a música que a Ellie começou a cantar no cinema, no teatro, né? E que não fazia sentido pra gente até tão, né? O que estava acontecendo, A gente não né? sabia o contexto daquela música. Peso daquela cena.
Exato. Agora fez mais sentido. E que violão bonito, né? É. Que ele fez pra ela. Demais. Aquela gravação ali da O que é mariposa. aquele presente que ele deu pra ela? Que paizão, né? Pai sobre- de menina. Joe é o pai de menina. É demais, né? E sobre assim, cenas muito bem filmadas, como foi prazeroso ver ele arrumando aquele violão, né? É. Se quisessem fazer um vídeo de 15 minutos do Joe consertando o violão, só isso, e coloca lá com SMR. lo-fi no fundo. Isso, pode ser. Teria sido incrível, né? E o episódio acaba com a gente voltando pros dias atuais e a Ellie em Seattle chovendo horrores. Ela com aquela cara destruída, quebrada de quem acabou de matar alguém. E encarando o teatro e voltando para encontrar sua dupla que está lá. Exato. E é isso que nos aguarda pra semana que vem. E é isso que nos aguarda pra semana que vem. Porra, já, cara, tá acabando já. Tá acabando. Será que vai ser Gente. mais um episódio curto? Será que esse vai ser longo? Cara, se esse episódio for curto, igual foi o último da primeira temporada, eu vou ficar meio surtado. E daí eu me pergunto, né? A gente comentou no primeiro bloco desse episódio que esse segundo jogo não vai ser só a segunda temporada, talvez ele tenha uma terceira e uma quarta. Por que eles estão correndo tanto, então? Pois é, né? Assim, eu tô com a impressão, na entrevista ali, o Craig Mazin falou que ele acredita que a terceira temporada em si já deve ser maior, né? Porque Maior que essa segunda. maior do que a segunda. Então, não sei se foi alguma pressão da HBO, foi algum problema com orçamento, né? Mas realmente podia ter 10, né? E eu fico na esperança de que eles aprendam com Fallout e diminuam esse intervalo um pouquinho, né? Fallout, o The Urso. Bear, Rex também. Pô, todo ano entregando ali algo legal. Né? Isso aí, saudade de quando a gente só esperava um ano pra ter Pra ter novos 24 episódios. É verdade. Quer continuar o assunto? Busque por pós-créditos nas redes sociais. Por lá também falamos sobre filmes e séries. E chegamos ao fim. Não se esqueça de seguir o Cinema em Crise para não perder nada. Queremos saber também a sua opinião sobre tudo que discutimos e, claro, quais filmes e séries estão fazendo a sua cabeça essa semana. Nos vemos no próximo episódio. Cinema em Crise é um show do pós-créditos.